E aí eu queria entender um pouco, porque nessas minhas pesquisadas aqui, existe, parece que meio que presente na família, a esperança da volta da monarquia. Uhum. Como é isso? Conta um pouquinho pra gente. Olha, não sei se esperança é a palavra certa, mas sim a missão, né? Então, você, a todo momento que nós temos que nos pronunciar publicamente, se tornar público e tal, você tem que resguardar uma herança que não é sua. Porque existe uma possibilidade de que pode se reverter politicamente para um caminho monárquico e você tem que estar respaldando ali o que seria algo íntegro, algo que seja respeitável. Então, é mais por aí, mais por uma questão de missão e de autoimposição de responsabilidade. Eu não diria que seria uma esperança, né? Isso aí cabe à população definir se vai ter uma esperança ou não. E no contexto, conhecendo bem, ao menos muitos da família, não esperam eles serem. São poucos da família que se colocam em público. Veja, eu tenho 35 primos irmãos. Quantos vocês conhecem? Quantos são públicos? Não querem, tá certo? Meu pai teve 12 irmãos. Quantos que você conhece? Vocês não querem, então a maioria não quer. A maioria não quer se expor publicamente, porque sabe que vai ter que estar preparado para o que você vai enfrentar na questão pública. Tem que ter uma destreza mental, verbal, tem que saber se defender de todo quanto é lado, né, de ataque, de dúvidas, etc. Então, nem todos querem isso. E eu confesso, acho que você precisa se preparar para estar publicamente exposto. E todos aqueles que estão hoje na Europa, se você for ver, até em função do crescimento das mídias sociais e da transparência que existe em torno de qualquer cargo público, nenhum deles tem uma vida invejável. Você pode dizer, não está passando fome, não está passando necessidade, está tudo tranquilo em vários aspectos. Agora, vive no aquário. Vive no aquário, está sempre sendo... tem escrutínio público de tudo quanto é forma, 360 graus, 24 horas do dia, sabem absolutamente tudo de você. Então, é uma coisa que você deseja, né? Viver numa vida assim? Então, eu acho que é por isso que a esperança não é bem a esperança, mas sim uma responsabilidade. Entendo. Então, essa série da Netflix, The Crown, mostrou um pouco isso, né? Os bastidores... Eu não cheguei a ver, não. Não chegou? Não vi nenhum capítulo. Nossa, deixo aqui a dica, porque mostra... Tipo, é meio louco. É o que você falou mesmo, né? Eles vivem ali num mundo à parte, né? É o que você falou, não passa fome e tal, mas tem muitos problemas, né? Eu acho que bota muito você ego em guarda. também, muito... tem conspirações. Exato, Então, enfim, isso é padrão. Isso sempre foi assim, acho que... Só que agora está mais visível, né? Então, fica um jogo de futebol aí, com torcidas organizadas de cada lado, enfim. Mas eu acho que ultrapassa essa questão pessoal, né? Porque é mais uma questão de sociedade, né? E como que você... E a tua função dentro da sociedade, se isso é estabilizador, se isso é positivo, se isso é um indicador de exemplo a ser seguido. Então, isso requer você ser essa pessoa de fato, né? Qualquer erro humano que você comete é visto como sendo um erro fatal, né? Pode te levar a uma derrocada política, etc., porque isso não é cabível. Então é muito difícil de você se encaixar em ideais, né? Parece que se espera mais, né? Se espera mais, você é um ser humano como qualquer outro, é uma família como qualquer outra. As diferenças são as expectativas que são jogadas em cima de você e essas que você se autoimpõe também como o que você espera de si mesmo, né? Então, eu acho que isso que gera essa dinâmica, que pode até ser algo diferencial, né? Você conviver com isso, nascer com isso. Isso gera ajustes comportamentais no período formativo da criança, adolescente e tal, que mais tarde na vida pode gerar consequências. Você espana para um lado ou para o outro, né? Então, enfim. Então, você vê muito disso. Eu digo assim, quando eu estou conversando aqui sobre esse tema, eu digo de alguns que eu encontrei, né? Das famílias reinantes na Europa. Então, é isso que eu posso afirmar. São famílias completamente normais, do que você encontraria em qualquer ambiente.
A única diferença é a cobrança e aquilo como que eles se ajustam a essa cobrança. Se eles estão a par do desafio ou se eles estão inferiores ao desafio. É isso. Muitas pessoas olham para a monarquia com desdém, né? Uhum. No entanto, eu percebo na monarquia uma coisa muito inteligente até para os tempos modernos. Por exemplo, aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que a Rainha Elizabeth ela é um poder moderador. Sim. E ela tem o direito, o poder, vamos colocar assim, de destituir quem ela quiser a qualquer momento. Lógico, ela não quer fazer isso, porque isso é um trabalho danado, uma encrenca danada, mas caso haja lá corrupção, caso haja alguma coisa, os poderes se macumunaram, ela pode entrar e falar, chega, todo mundo fora. E a gente, por exemplo, aqui no Brasil, não tem essa capacidade. Se os poderes, não estou dizendo o que aconteceu, mas se os poderes se macumunam aí, né? Quem é que entra ali que põe o pé na porta? Não temos um poder moderador. Então, só por esse ponto, já é interessante ter um monarca. Sim. E aí eu queria saber de você, estou errado, é por aí, que outros benefícios uma monarquia traria? Vale a pena a gente repensar nosso modelo de Estado de governo? Só para ser bem objetivo aqui, todas as minhas propostas, eu ainda, até inclusive de uma nova Constituição, não é uma nova Constituição monarquista. Tá? Não prevejo isso como sendo algo já, uma proposta. Isso tem que vir da população. É uma aclamação que, aliás, a nossa monarquia veio por aclamação. Ela não foi imposta, ela veio por aclamação. A nossa que você fala é a antiga brasileira. O Império Brasileiro foi Sim. aclamado. Ele não foi imposto. Né? Lembrando, o que dava poder ao Pedro I era a Constituição de Portugal. Ele rompeu com a Constituição de Portugal. E ficou 2 anos sem nada. Nesses 2 anos, por que não declararam a República? Por que não fizeram a República de 1822 até 1824, quando veio a Constituição Imperial? Por quê? Porque havia legitimidade. Fazer você é o cara, a gente precisa de você aí. Então houve uma aclamação de vários setores do Brasil. Foi altamente legítimo. Então a legitimidade do Império Brasileiro é tão alta quanto a Revolução Norte-Americana. Tão alta quanto. Vem das vísceras do povo brasileiro, assim como veio das vísceras do povo norte-americano. Sem você lá, o português reinvade. A gente não vai ter independência. Sem você lá, a gente se fragmenta em vários estados. As oligarquias locais assumem o comando local e a gente acabou como país. Sem você lá, a gente não vai ter uma Constituição e se chamar de brasileiro. Vai se chamar de alguma coisa ali, talvez até comece a falar espanhol. Ou a própria Espanha vem invadir, se não a Espanha, a França, a Holanda, que já tinha até invadido no passado, né, no século XVII. Então, tudo isso estava uma instabilidade absurda se não tivesse ali a presença do Pedro I. Então, ele foi aclamado. Então, é isso que eu acho que é importante a gente resgatar, porque não foi imposição. E isso que a gente tem que sempre dosar isso. É por isso que a missão agora não é por imposição. Vai ser por aclamação. Se não houver aclamação, continua a República. Sim. Simples assim. Mas conta pra gente aqui, que benefícios uma monarquia traria? E que estabilidade política é o número 1. Certo. Né? Estabilidade política, o respeito e o equilíbrio das instituições. Você veja que o nosso modelo está se tornando um dos piores do mundo. Está deteriorando para ser uma ditadura do judiciário, muito claramente, e uma reversão aí completa de qualquer aspiração de Estado de Direito. Não temos Estado de Direito, temos uma ditadura aí judicial. Bom, enfim. Então, seria o quê? Instituições equilibradas, estabilidade política, você ter previsibilidade e, claro, representatividade. Porque não é função do governo, nunca foi do governo imperial, de governar minúcias dentro do Brasil. Ele era para proteger o território, a integridade territorial. Ele era, sobretudo, um poder bélico. Né? Ele era para comandar a segurança nacional, diplomacia
e controle da moeda. Ponto. Não era para governar como é que você vai regir a tua vida em cada um dos estados e fazer leis de comportamento e como é que você tem que educar teus filhos e qual é a de idade. Ele não interferia nisso, absolutamente. Então, a população estava livre, literalmente livre, até para escolher quem eram seus líderes locais, absolutamente. Então, e até mesmo federais. Então, resgatando muitos desses preceitos, você tem também uma questão de representatividade muito forte, né? Um poder civil muito forte, né? Que acontece dentro do teu estado. E você tem o poder protetor da União e não o poder governante. Essa que é a grande diferença. Então, o poder deixa de ser governador, ele passa a ser protetor. É isso que é importante. Então, isso você muda todo o contexto. A sociedade ganha mais poder. As pessoas, quando você fala de monarquia, eu percebo que para muitas delas vem à mente a ideia de um ditador. Um ditador, luxúria. E eu acho que era isso que era importante deixar bem claro. Preguiçoso. Que não tem nada a ver. Não combatente. Exato. Tudo isso. Mas isso são... obviamente que isso são construções baseadas no fim de monarquia. Exatamente quando as monarquias estão para se terminar. É quando elas estão ali não tão representativas da população. Colocam a sua população em risco, como foi até Luís XVI, acho que podemos até dizer isso. Colocam a sua população em risco, não são leais à população e ao território, à ideia de você estar vinculado a ser um representante mesmo da ideia que constitui o seu território, a sua Constituição, o seu país, sua nação. Então, quando você chega nesse estágio, aí você vê que é ditatorial, quanto menos representativo você é, mais ditatorial você é. Isso vem... Quando você é legítimo, você anda tranquilo na rua. Você não tem que ter diferenciação nenhuma. Você tem que estar em paz com a tua população. Você faz uma função civil. Eu vou dar um exemplo aqui, que me vem à cabeça aqui, que foi o rei de Liechtenstein. Ele escreveu um livro, que é o Estado no Terceiro Milênio. Excelente livro, quem quiser ler, eu recomendo. Ele não recebe por ser rei. E a função dele, a função cívica dele é ser rei. Essa é a função cívica. A função cívica dos seus cidadãos é de votar e escolher para que rumo vai o pequeno reinado de Liechtenstein. Então ele é um cidadão como o outro, ele se coloca com essa visão, né? Eu diria até que é uma visão medieval, né? Mas é que ele se rebaixa ao ponto de que não há muita hierarquia entre ele e um cidadão. Ele é simplesmente... a função cívica dele é fazer revisão constitucional, diz leis e aprovar, ratificar leis. É isso. Em vez de estar votando, ele está ratificando lei. Então essa que é a função. Então ele não cobra para isso. Mas como que ele se sustenta? Ele é bilionário. Né? Ah, ok. Tudo bem, não então precisa. Ele tem fundos dele, pessoal, bilionários e que ele sustenta, mas não vem dos tributos. Certo. Então ele população... desonerou a população. Desonerou, falou assim, eu não sou um custo para vocês, eu sou mais um cidadão de Liechtenstein, cuja função é de eu ser rei e ratificar leis que eu acho que sejam boas para o país ou não. E, a legitimidade dele está sendo testada a todo momento. Né? A todo momento. E ele, como ele vê que é esse o caminho mesmo, é transparência total, é cobrança total. Então ele fala, então para que eu vou me impor sobre os demais? Se qualquer micra imposição que eu fizer, eu vou ser cobrado por isso. Então eu não vou me impor. Eu vou me colocar aqui como uma função de revisor, como cidadão, e como a minha experiência agora, o meu foco tá olhando isso, o foco seu é fazer vinho, distribuir vinho, o foco do outro é talvez ser dono de posto de gasolina, o do outro é de ser comerciante, o do outro é ser dono de casa, o do ser educador, etc. O meu foco é revisar a lei, pronto, é a minha função cívica. Então ele se reequilibrou com a sua própria sociedade. Eu vejo que a maioria dessas monarquias modernas está indo para esse caminho. E isso, na minha opinião, é um ato de muita consciência, porque você se demove de poder. Quem é que vai almejar ter o teu poder? Se você não tem poder nenhum. É isso que essa que é a grande aprendizado. Quanto mais poder que você concentra, mais poder é visado. Sim. Quanto mais controle você tem, mais culpa você tem. Sim. Então, você quer se desonerar da culpa.
quer se desonerar das ambições e das conspirações, então você se demova de poder. Então a maioria dessas monarquias, por isso que a rainha da Inglaterra está tranquila. Qual o poder que eu tenho? Aliás, constitucionalmente, ela não tem assim tanto poder. Então, quem é que quer ser a rainha da Inglaterra? Todo mundo quer ter o que a rainha da Inglaterra tem, que é acumulado aí de 1.500 anos, né? Uma poupança de 1.500 anos aí. Agora, você quer ter o poder da rainha da Inglaterra? Que poder que ela efetivamente tem? Eu prefiro ser... Aí, o cara que realmente quer poder quer ser primeiro-ministro. Não quer ser rainha da Inglaterra. Então você veja como isso já defletou todas as ambições do jogo para um contexto e, ao mesmo tempo, você preservou um poder, entre aspas, de poder reequilibrar esse sistema toda vez que o sistema entra em falência. O nosso sistema está sempre em falência. Nós não temos um poder moderador que faça essas micro-interferências assim, que são necessárias de ajuste para evitar desequilíbrios muito graves e instabilidades muito grandes. Então, quando chega esse momento de instabilidade muito grande, o que a gente faz? Um acordo, 2 da manhã, na casa de alguém, fizeram lá um acordão e que a gente fica sabendo somente no dia seguinte no jornal. Esse é o nosso poder moderador, é um poder que está aí, só que ele não está regulado. Então, é qualquer um que entra para fazer essa modulação aí de reequilíbrio. Então, foi uma coisa altamente instável. E é um jogo que é jogado fora do sistema. É um jogo é informal, tá certo? E é isso que a gente vê reiteradamente no jogo político do Brasil. Não deu ali, você vê quando chega no entrave, quem é que vai ganhar? Bom, teve um jeitinho aqui que eles deram no acordão aqui que fizeram com fulano, cicrano, beltrano, pronto. No dia seguinte, as votações estão todas já arrumadas, quem vai votar para o quê já está tudo acertado, quem vai fazer qual discurso já está tudo definido. Poxa, olha só. E a transparência do povo, zero. Né? Zero. Numa questão de se você tivesse um poder moderador, antes de chegar nesse ponto, já teria você está saindo aqui fora do teu escopo, você se exagerou aqui na dose, o outro fulano lá, então vou remover esse aqui, novas eleições para aquele cargo lá, demove aquele fulano lá, pronto, entendeu? Mas não dá para dizer então que essa pessoa não tem poder. Ela pode não estar o poder é o poder de veto. Isso, ela pode um poder passivo. Não estar exercendo ele o tempo inteiro, mas ela está com o poder na mão. Mas não é o poder de governo. Ok. O governo vai agindo. Sim, o governo vai agindo, vai indo. E aí chega um ponto que o poder moderador veta. Sim, sim. Às vezes ele veta por necessidade de gatilhos automáticos, às vezes ele veta por interferência mesmo. Eu não vou aprovar isso aqui. Ou não estou de acordo com o jeito que está indo a coisa lá. E se caminhar por aí, eu vou vetar tudo o que vocês estão fazendo aí. Então, está ali passivo. Né? Uhum. Não é um poder ativo. É isso que eu acho que está faltando. É o poder de veto. Nós não temos isso. O que está... E está flutuando esse poder. A estrutura de freios e contrapesos... Totalmente desequilibrada. Não tem mais, né? Não tem mais. E aí você veja o STF falando que ele é o poder moderador. O poder moderador não fazia o que o STF fazia. O poder moderador não fazia lei. O poder moderador não interferia nas ações do executivo. Então, pronto, você já não é o poder moderador, já por essas duas questões. Então, e não teve nenhum gatilho para você ir lá vetar. Você estava realmente ali, eles usaram a palavra até errada, né? Não é o poder moderador, o poder ditador. Sim. Eles deviam ter falado assim, o STF é o poder ditador. Isso sim, mas não moderador. Moderador é passivo. E uma coisa que eu achei engraçado é que foi votado aí na Commonwealth em vários países, né? Se eles queriam ou não permanecer com a monarquia. E o povo votou, queremos continuar, né? Veja a Austrália, que está distante. Embora que a Austrália agora ficou um exemplo ruim de falar, mas... não dá para falar da Austrália. Mas mesmo a Austrália... Mas vamos falar. Mas mesmo a Austrália, vamos lá. Não sei se vai ser levantada essa questão, eventualmente sim, mas mesmo a Austrália, que não tem visita da rainha da Inglaterra com tanta frequência, que ela também... Você imagina, se ela tem pouco poder... Na Inglaterra, imagina na Austrália. Imagina na Austrália. E no Canadá. Também. E no Canadá. Sim. Mas você veja o custo... então fala, poxa, então o Canadá fica pagando o custo que é a monarquia.
para ela exercer o poder moderador. Para o Canadá é quase que irrisório. Sim. Assim, é baixo ao nível de você não dar relevância para o valor. Então eu falei, para que você vai querer fazer esse ajuste? Porque é uma coisa que está te pesando fiscalmente? Não, não é. É uma coisa que é interferência direta no como você está governando o país? Não, não é. É passivo. É uma coisa que a população sai nas ruas gritando, falando, abaixa essa monarquia ditatorial, interferência, blá, blá, blá. Não, não é. Então, para que você vai querer fazer uma remoção de algo que é, de fato, estabilizador, caso haja um problema aí de desentendimento das instituições? Né? Então, é isso. É bem passivo.